Primeira coisa, né? É uma questão recorrente, né? Que as pessoas me fazem com uma certa frequência, né? É uma pergunta. Quem não está trabalhando com TI e me faz essa pergunta, né? Poxa, Guilherme, eu tô vendo você fazendo as lives aí sobre computação em nuvem, né? Mas o que é computação em nuvem, né? Como que você pode definir a computação em nuvem? E às vezes, né? O que é as coisas mais simples, né, de responder são na verdade, as mais complexas, né? Para a gente que trabalha aí com computação em nuvem, né? Às vezes você tem que voltar para os conceitos e rever esses conceitos para você consolidá-los, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de enfatizar é que aprenda bem os fundamentos, porque os fundamentos vão ser importantes para a sua carreira como um todo, tá bom? Então, é a pergunta clássica, né? Legal, Guilherme, você está fazendo as lives aí, mas o que é computação em nuvem, né? É a grande primeira pergunta. Se você já sabe o que é computação em nuvem, a gente vai chegar lá nos tópicos um pouco mais detalhados da AWS, mas é importante a gente falar o que é computação em nuvem, né? Primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, né? Vamos ali na questão da definição, né? Computação em nuvem é basicamente o quê? Você alugar o computador de uma empresa e usá-lo para fins computacionais. Pô, bonito, né? Um termo muito bonito de se falar, né? Mas o que bulhufas isso significa, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aí, né? Então, você tem, por exemplo, uma loja aí na sua cidade que vende materiais de construção, né? E certamente você tem um computador lá, computador para o estoque, né? E um computador que faz as vendas, né? O computador do caixa. Vou colocar aqui computador do caixa. Isso para deixar de maneira mais simples. Então você vai montar a sua loja, você vai ter que comprar esses computadores, né? Você vai ter que montar a sua infraestrutura, né? Montar o seu cabeamento, você vai chamar lá um técnico para fazer o cabeamento da sua rede, você vai ter que comprar um computador, você vai ter que instalar o sistema operacional, instalar o software, etc e tal. Vai ter que cuidar dele, né? Vai ter que deixar a energia sempre estável, vai ter que cuidar do backup, se der pau no Windows você vai ter que arrumar também, enfim, você tem todo aquele trabalho de manter um computador, principalmente no ambiente corporativo, tá? Quando você está falando de computação em nuvem, né? Então aqui, ó, sobre o aspecto de computação em nuvem, você poderia basicamente alugar um computador que não está fisicamente na sua empresa, tá? Então, você não teria esse custo físico de aquisição do equipamento. Você iria para uma empresa como a Amazon, por exemplo, e diria: olha, eu quero rodar um sistema aí de caixa, um sistema de estoque. Então você vai alugar essa infraestrutura para ser utilizada com o objetivo de rodar tarefas, vou colocar aqui genéricas. Claro que eu estou falando da área de TI e de computação. Tá? Então você vai locar esse computador e você vai fazer o uso dele sem precisar tê-lo fisicamente no seu espaço. Você vai usar basicamente a internet, né, para fazer o uso dele. Bom, mas aí você vai me perguntar, tá, eu não tenho o computador aqui fisicamente, mas como é que eu acesso algo pela internet, sendo que eu preciso de um computador? Certamente você vai ter que ter pelo menos um dispositivo que pode ser, por exemplo, um tablet, pode ser um celular ou pode ser um computador bastante simples, um computador aí de uso doméstico, que você vai fazer a conexão via internet e usar os recursos com maior potencial de processamento de dados na AWS. Isso significa o quê? Você não precisa comprar servidores, computadores muito possantes, né, para usar no seu estabelecimento. Você vai ter algo bastante barato, com acesso à internet, e aí você vai usar todo o poderio computacional das empresas de computação em nuvem via internet. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai alugar esse parque de servidores para qualquer tipo de uso. Aqui eu estou usando um exemplo bastante simples, né, de uma loja de materiais de construção, mas é claro que pensa aí em demandas altas de processamento de dados, como por exemplo, vamos pensar ali nas eleições, a apuração de votos, por exemplo,
o governo federal certamente tem os seus próprios servidores, mas eles poderiam utilizar o parque de servidores em computação em nuvem da AWS para aquele determinado objetivo, que é apurar os votos de uma eleição durante X horas ali. Eu não sei quanto tempo leva a apuração, talvez, não sei, 8 horas, 12 horas, e usar essas 12 horas com o máximo poder de processamento possível para que isso seja feito de maneira mais ágil, e depois disso simplesmente não ter mais o custo de manter os servidores. Tá? Então, basicamente, você está transferindo não só o custo, mas o seu poder de gerenciamento, passando isso para quem é especialista, né? Passando para quem cuida realmente da infraestrutura. Beleza? Então, vamos manter esse nosso conceito de alugar aí um computador e usar a infra lá das empresas. Beleza? E qual é as grandes vantagens, né, de usar a computação em nuvem? Né? Muita gente, talvez você já saiba esse conceito de computação em nuvem, tanto porque isso virou sinônimo de internet. Né? Tudo hoje está na nuvem, você assiste Netflix, os vídeos da série estão na nuvem, você escuta música hoje pelo Spotify, pelo iTunes, você também tá ouvindo música na nuvem. Então hoje tudo virou nuvem, né? Mas pra gente aqui da área de TI, existe ainda uma distinção entre o que a gente considera como computação em nuvem e o que a gente não considera como computação em nuvem. Esses conceitos estão hoje se juntando, né? Eles estão virando a mesma coisa, mas é importante aqui para o nosso entendimento distinguir o que a gente considera computação em nuvem e o que a gente não considera computação em nuvem. E para isso, para distinguir esses conceitos, nós temos os 6 princípios da computação em nuvem. Esses 6 princípios, aqui eu vou falar de AWS, mas eles valem para qualquer tipo de provider, qualquer tipo de empresa na área de computação em nuvem. Isso vale para o Google Cloud, isso vale para a Microsoft, vale para a AWS, vale para o Alibaba, vale para qualquer outro que você utilize aí, tá? E esses 6 princípios vão nortear o seu conhecimento. Então, se você está embarcando no mundo de computação em nuvem nesse momento, anota esses 6 princípios. Caso você já seja um profissional da área, ou esteja estudando para outro tipo de certificação, ou mesmo aprendendo como mexer com a AWS, dá uma revisada nesses conceitos, veja se eles fazem sentido para você. Beleza? Então, vamos lá no primeiro princípio. Então, aqui, ó, princípio 1. Investimento. Então, vamos sempre usar aí os comparativos. Na computação em nuvem, você só paga pelo que usa. Então, a gente fala de pay as you go, né? Um termo usado aí em inglês pela própria AWS e por todas as empresas. O que isso significa? As empresas de computação em nuvem te cobram por minuto ou por hora. Tá? Então isso significa o quê? Se eu criar uma máquina virtual, isso é, alugar um computador por exemplo, 5 minutos, eu vou pagar somente pelos 5 minutos e o restante eu não pago nada. Qual que é a diferença se eu tiver um computador? Eu vou comprar um computador, por exemplo, pagar ali R$2.000, R$2.500 no computador e eu vou usá-lo, lógico, quando eu quiser, mas eu estou pagando pela propriedade, o custo da propriedade. Então, eu investi no computador, ele está disponível para mim, ele está consumindo energia, ele está consumindo internet e eu estou pagando por ele. Tá? Isso é um conceito que às vezes a gente esquece, mas quando a gente compra as coisas, isso tem um custo de propriedade, tem depreciação e tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Quando você está usando computação em nuvem, você cria os seus recursos, utiliza o quanto você quiser, pode ser 5 minutos, pode ser 24 horas, não importa, mas você só paga pelo minuto, pela minutagem. É claro que existem diversos detalhinhos aqui, mas não vamos entrar neles para não complicar muito os nossos conceitos. A AWS tem outros tipos de cobrança, mas basicamente você paga somente por aquilo que você usa, ao contrário da computação que não é em nuvem, onde você tem que adquirir os equipamentos, né? Então eu estou falando aí de computadores
comuns, vou colocar assim, e servidores, tá? Então quando você vai dentro de uma empresa, né, aqueles famosos CPDs, né, quando você tem que montar o CPD, você precisa comprar o servidor, comprar roteador, cabo de rede, fazer todo o provisionamento da rede, os computadores em si, mouse, teclado, enfim, roteadores Wi-Fi e tudo que você possa imaginar. Você precisa adquirir esses equipamentos com antecedência e aí utilizá-los. Na computação em nuvem, você não precisa adquirir nada, você aluga a máquina por um certo tempo e isso com certeza vai diminuir o seu custo na área de TI drasticamente, porque você só paga pelo aquilo que você usa, assim como um celular pré-pago, por exemplo, tá? O princípio número 2, que é a escala. Aqui começa digamos, o pesadelo do profissional de TI, né? Então, você é chamado para uma empresa lá para montar a infraestrutura de uma empresa que está sendo criada hoje. Então, o dono da empresa vai falar, olha, estou montando aqui uma indústria, essa indústria vai ter 5 funcionários, né? A gente vai fabricar aí pneus, né? Eu preciso de um computador lá no chão de fábrica e o restante no escritório. Legal, você como profissional de TI já deve pensar, bom, eu preciso não só dos 5 computadores, não dos 6 computadores, né, mas eu preciso também de um servidor, né? Eu preciso de rede, cabeamento, roteamento, conexão, né, backup e assim vai, tá? Todas as coisas que você deve aí com certeza saber que são necessárias. Deixa eu só puxar para cima aqui. Então, você vai fazer esse plano para o seu cliente, fazer esse plano ali para o seu chefe, né, para o seu empregador, e você vai fazer o tamanho, né, a escala dessa sua infraestrutura, o tamanho dela, quantos equipamentos você vai comprar, baseado na sua demanda, né, baseado na demanda que o seu chefe falou para você, que são 5 funcionários, né, e você está criando, fabricando pneus, você precisa de um servidor, etc e tal. E essa é o tamanho da empresa hoje. Então você vai fazer lá um investimento, vou chutar um número aqui, tá? Isso não é um número real, mas vamos supor, você vai gastar aí 50 mil reais para criar a sua infraestrutura. Beleza, você criou a infraestrutura, tá tudo rodando bonitinho e essa empresa vira um sucesso. Ela começa a vender pneus lá para Volkswagen, ela começa a vender todos os carros novos da Volkswagen vão sair com um pneu desse seu cliente. E de um dia para o outro eles começam a contratar novos funcionários, a fabricação de pneus explode, eles começam a fabricar muito pneu, precisa de mais servidores, mais computadores para funcionários, você precisa dimensionar de novo roteamento, conexão, backup, enfim, muda completamente tudo. O que você vai precisar fazer? Aqueles 50 mil reais que você investiu, você vai precisar ver se aquele servidor que você comprou pode receber mais memória, se ele pode receber mais um disco, você vai ter que comprar novos computadores, você vai ter que encomendar, isso demora um certo tempo para chegar até a empresa, você tem que fisicamente montar tudo isso, e isso vai custar um grande investimento. Qual que é a grande diferença na computação em nuvem? A questão da escala, né? O que a gente fala de escala? Você pode ir, por exemplo, de um servidor a 100 servidores em questão de minutos, tá? Então, essa é a chamada escala. Então, se hoje você tem um certo número de funcionários utilizando um servidor, vamos supor que cada servidor caibam 20 funcionários utilizando ao mesmo tempo. E amanhã essa empresa contrata mais 80 funcionários, ela vai passar a ter 100 funcionários e aí você precisaria aumentar a sua capacidade de servidores. Então, precisa com a parte física, adquirir equipamentos. E na computação em nuvem você consegue escalar virtualmente, isso é, alugar mais servidores, aumentar a sua capacidade de processamento, a sua capacidade de atender o seu cliente de maneira totalmente virtual, sem ter o custo de aquisição desses equipamentos. Você pode expandir a sua infraestrutura, atender essa demanda e, eventualmente, amanhã, se por um acaso esse cliente volta ou diminui de tamanho, ele fala, olha, perdemos o contrato com a Volkswagen, eu vou voltar a ser aquela pequena fábrica de 5 funcionários que produz pneu, eu preciso ter somente um servidor hoje, você não tem todo o ônus de pegar a infraestrutura, desmontar, vender e todo o dinheiro que se perde comprando e vendendo equipamentos. E na computação em nuvem, você consegue essa escala, você sai de 1 a 100 e amanhã você pode voltar de 100 para 10, de 10 para 1, enfim, você pode fazer tudo isso
porque é tudo virtualizado. E de novo, toda essa escala você só paga pelo uso. Então, se hoje eu estou usando um servidor 24 horas por dia, vou pagar um X, vou colocar em reais, né, mas a cobrança é feita em dólar, né, de todas as empresas. Se eu uso um outro servidor, 2 servidores, por exemplo, por 2 semanas, eu vou pagar só pelas 2 semanas. Beleza? Eu acho que ficou claro aqui. Você só paga por aquilo que você usa e você pode diminuir a sua infraestrutura sem ter nenhum tipo de problema de ter que pagar. Eu comprei o servidor, não posso me desfazer dele, não. É totalmente virtualizado. Beleza? Então vamos lá. O terceiro princípio da computação em nuvem é a questão do planejamento. Então aqui cai um pouco do que eu já falei no item anterior. Quando uma empresa te contrata, ou ela está nascendo, ou ela está expandindo, é difícil de você prever a demanda. Tá? Estou dando exemplo de uma indústria, mas pensa, por exemplo, num site, num blog ou num portal. Então, hoje, se você não tem nenhum usuário, você não tem nenhum cliente na sua empresa virtual, por exemplo, num site, num blog, você vai estimar o tamanho da sua infraestrutura baseado no seu achismo ou na sua experiência anterior com outras pessoas, outras empresas. Tá? Então, o que você vai fazer é usar o método da bola de cristal. Né? Então, bom, eu acho que para esse blog, eu acho que para esse site, eu vou usar X recurso, X banco de dados, uma instância do tamanho Y ou tal tecnologia. E aí, quando você faz isso, né, você acaba ou comprando demais ou comprando de menos, porque você está fazendo uma estimativa. Então, o que acontece muito, né, muito comum, você acaba comprando um computador muito potente para uma coisa que é muito simples. Por exemplo, você vai comprar um Mac para alguém que só edita documentos no Word, nada contra quem edita documentos no Word, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você compra um Mac para uma tarefa que não necessita de um poder de processamento muito grande, tá? Ou você compra pouco demais, de repente você fala, não, mas essa demanda aí vai ser super simples, esse servidor, esse computador, essa infraestrutura não vai ser usada tanto assim. Você vai lá e compra um servidor pequeno e no segundo mês de uso começa a dar problema, gargalos, o sistema cai, seu cliente fica insatisfeito porque você não soube planejar, mas é que você também não tinha dados suficientes para tomar a decisão pelo aquele seu cliente. Então isso acontece aí fora do ambiente de computação em nuvem. Você precisa tomar uma decisão, você precisa comprar o tamanho da sua infraestrutura, seja seu website, seja lá dentro da sua indústria fisicamente falando. Na questão da computação em nuvem, o planejamento, devido ao item anterior, que é a escala, ele vai ser bastante flexível. Tá? Então, na computação em nuvem, você vai ter a questão da flexibilidade. O que isso quer dizer? Você pode começar com zero, absolutamente zero, quer dizer, você não tem nenhum cliente, a empresa só está começando, o seu site está começando, você pode começar com zero e escalar ao infinito. Literalmente ao infinito. Hoje a AWS disponibiliza serviços onde você pode escalar até o infinito. É claro que tudo tem um limite, né? Mas essa é a promessa, por exemplo, do serviço AWS Lambda. Vou falar disso mais em outras aulas, mas você pode escalar ao infinito. O que isso significa? Se amanhã o seu site, o seu blog ou a sua demanda, o seu software, o seu sistema começa a ter muito acesso devido ao sucesso que ele está fazendo, a sua infraestrutura vai ter a capacidade de aumentar e diminuir de acordo com a demanda e você não vai nem comprar de mais, nem comprar de menos. Você consegue ter um melhor planejamento da sua infraestrutura porque você está em cloud. Esse item aqui, para mim, na minha opinião, é perfeito para startups. Se você está montando uma startup hoje, você não sabe muito bem como é que a empresa vai se dar no mercado, se isso vai dar certo ou não, utilize tecnologias cloud, porque basicamente você vai pagar pouco quando for pouco utilizado e você vai pagar algum valor um pouco a mais quando ele for bastante utilizado. Isso significa que talvez você esteja tendo lucro e então você consegue ter um planejamento. E aqui a gente está falando de
dinheiro, beleza? Então vamos para o princípio 4, que é a questão da velocidade e agilidade. O que quer dizer velocidade? Né? Não é o quanto o seu computador pode aí processar, não é isso. É o que a gente chama, tô me atrapalhando aqui, né? O que a gente chama de time to market, que é o quê? A partir do momento que você tem o tempo que você tem a sua ideia, né? Até colocar ela em prática. Até a prática. Então, com as tecnologias cloud, hoje em dia, você pode desenvolver um sistema, por exemplo, em 50% menos do tempo. Isso é metade do tempo você vai economizar. No ambiente não cloud, você gastaria, por exemplo, um mês. Usando tecnologias cloud, você gasta 15 dias. Tá? Por que isso? Porque a AWS, o Google, a Microsoft, eles fornecem serviços, né, que vão te dar agilidade. Por exemplo, bancos de dados. Hoje, se você utilizar um servidor não cloud, você vai ter que comprar o servidor ou alugar, né? Você vai ter que instalar o seu banco de dados, configurar, fazer aí, jogar todos os dados lá dentro e depois fazer o monitoramento, backup e fazer toda a manutenção de versões e etc. A Amazon, por exemplo, fornece para você o RDS, que é um serviço gerenciado de bancos de dados, onde você entra lá e diz, olha, eu quero um banco de dados do tipo Oracle, quero um banco de dados do tipo MySQL, quero um banco de dados do tipo Postgre. E simplesmente com um clique, a Amazon fornece para você um servidor totalmente configurado, pronto para utilizar. É nesse tipo de coisa que você vai ganhando. Por exemplo, também, se você vai fazer aí o desenvolvimento de um site, você pode hospedar esse site desde que ele seja estático. Então, aí para os programadores de plantão, Angular, Vue.js, etc., você pode hospedar no S3. O que isso significa? Você não precisa instalar um servidor, monitorar esse servidor, aumentar a capacidade dele, diminuir, se preocupar com backup, nada disso. Você vai usar o S3 e o S3 vai economizar muito, muito tempo para você, tá bom? E eu acho que a menina dos olhos do momento aí são as tecnologias serverless. Aqui na Europa é o que está bombando hoje em dia, tá? A tecnologia serverless é realmente a nova onda no mercado de TI. Então, se você está interessado em aprender coisas realmente extremamente novas e disruptivas, serverless é o caminho. E com tecnologia serverless, você não tem servidores e você escala ao infinito, como eu disse antes, com a AWS Lambda. Então, esses são alguns exemplos de velocidade e agilidade que os provedores de cloud computing ou computação em nuvem vão te dar na questão da agilidade e da velocidade. Então, é o tempo que você demora para implementar. E tempo é dinheiro, já diz o ditado. Então, se você gasta muito tempo desenvolvendo, quanto mais tempo desenvolvendo o seu software você gasta, mais dinheiro você está gastando, mais investimento você está fazendo, mais o seu chefe fica meio bravo com você e mais você corre o risco de perder emprego. Não, mentira. Não, mas tudo isso conta muito na questão da agilidade, principalmente para startups, mas se a sua empresa aí não usa computação em nuvem, o seu chefe vai adorar saber que ele pode fazer as coisas em 50% do tempo e gastar menos. Beleza? Vamos aqui para o princípio número 5, que é vire global com apenas um clique. O que isso significa? Muito comum para quem aí hospeda sistemas, tem servidores dedicados que não são cloud. Você pode hoje em dia facilmente comprar servidores nos Estados Unidos. E aí eles estão fisicamente nos Estados Unidos. Você tem toda essa latência de conexão do Brasil para os Estados Unidos, que eu acho que antigamente era mais, né? Hoje em dia é um pouco menos, mas você ainda paga esse preço, né? Porque eles estão geograficamente distantes, né? O seu usuário, possivelmente aí 100% dos seus usuários estão no Brasil e o seu servidor está nos Estados Unidos. Você paga essa latência entre os serviços. Se você opta por hospedar no Brasil, com um servidor dedicado, os preços são absurdamente maiores, né? Ainda é uma realidade no Brasil de você usar
servidores no Brasil e você paga aí toda o custo Brasil, como as pessoas gostam de dizer. Se você vai para a Europa, a coisa piora um pouco por causa da ligação oceânica, todos os backbones, então você paga o preço da distância geográfica. Com o cloud, qual que é a grande sacada do cloud? Como tudo é virtual, né? Você está criando recursos em servidores físicos, só que eles podem ser replicados em qualquer parte do globo onde o data center está. Vou falar disso daqui um pouquinho. Por exemplo, a Amazon está hoje em muitos lugares do mundo. Então ela está nos Estados Unidos, claro, ela está no Brasil, ela está na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Então você consegue, com um clique, trazer por exemplo, o seu sistema. Vamos pegar o seu site que está hospedado nos Estados Unidos. Com um clique você consegue instalar esse mesmo sistema no Brasil. Você também consegue criar um cache, isso é, criar uma cópia do seu site que está hospedado lá na Amazon, nos Estados Unidos, num servidor da Amazon no Brasil. E isso vai aumentar a velocidade, a experiência do seu usuário. Ele vai ficar mais feliz quando ele clica, entra no seu site, no seu sistema, as coisas funcionam de maneira mais rápida. É por causa do princípio do vídeo global com apenas um clique e é porque você está usando recursos virtualizados. Isso não é possível com um servidor físico, que você teria que transferir, né, a própria máquina para um lugar geográfico diferente. Isso aqui, para quem não pensa globalmente, pode parecer bobeira, mas eu vou explicar daqui a pouquinho que não é. Isso realmente é fantástico. E esse é o princípio número 5, beleza? E o princípio número 6, deixa eu olhar na minha colinha aqui. Você, obviamente, não precisa ser um data center para ter servidores. Parece meio óbvio, né? Meio infantil, mas lá em 1900 bolinha, né? Quando você precisava criar um sistema ou criar um serviço online, você tinha que fazer toda a aquisição de computador, de servidores, fazer aí, chegar numa empresa de telecomunicações, geralmente, por exemplo, a Embratel, e falar, olha, eu quero colocar um servidor meu aí na sua infraestrutura. Eles te dariam um espaço dentro do rack dele, né, com a conexão. Eles te dariam um cabo de rede falando, ó, tá aqui a sua conexão, conecta seu servidor aqui e seja feliz. E você precisava aí não só adquirir a máquina, mas fazer toda a gestão física do seu servidor e até mesmo, né, quiçá, tomar conta ali do backbone. Se você quisesse montar aí, ainda conheço empresas no Brasil que utilizam essa infraestrutura, eles têm uma conexão que vai até o CPD da empresa, realmente uma conectividade, uma conexão à internet que chega lá e eles mantêm o parque de servidores localmente. Isso é extremamente oneroso, porque você precisa cuidar não só dos equipamentos, mas você precisa cuidar da infraestrutura como um todo, né? Toda a conexão, a parte de energia, a parte de ar-condicionado, parte de segurança física mesmo, quem pode acessar o local onde os servidores estão, questão de prevenção de incêndios, questão de desastre, né? Se acontece alguma coisa, pega fogo, se cai um raio, como é que você faz todo esse gerenciamento aí de risco, principalmente porque os servidores sempre guardam informações cruciais, né? E você manter essa infraestrutura, você mesmo virar um data center, né? Isso é bastante oneroso. E o princípio 6 é que você não precisa ser um data center para ter servidores. Você vai voltar lá no princípio, basicamente o princípio número 1, que é alugar, né? Usar os recursos do próprio data center, porque é ele quem vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar da parte de incêndio, ele vai cuidar da parte de climatização onde os servidores estão, ele vai cuidar do acesso físico, quais são os funcionários que podem acessar as máquinas, a parte de cabeamento, a própria limpeza de onde as máquinas estão, o gerenciamento aí de se acontecer algum tipo de desastre, né? Como é que essas informações vão ser recuperadas em caso de desastre, se você tem aí uma cópia, né, desses dados em outra localidade para poder recuperar, se você consegue recuperar, quanto tempo que isso demora. Então pensa todas essas complexidades que existem aí no gerenciamento da informação, que com uma computação em nuvem você simplesmente nem lembra que isso existe. Tá? Eu vou falar agora sobre quais são as principais características do serviço da AWS e você vai entender isso um pouco melhor.
Beleza? Então esses são os 6 princípios da computação em nuvem, tá? Então falamos aí de investimento, escala, planejamento, velocidade e agilidade. E também você não precisa ser um data center. Alguma pergunta até o momento? Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto você pode perguntar alguma coisa no chat para mim. A gente vai para a segunda parte da transmissão. Só não pergunta todo mundo de uma vez que eu não vou conseguir responder, por favor. Obrigado. Beleza, beleza. Então vamos lá. Ó. Nenhuma pergunta? Então, ok, vamos lá. Tipos de cloud. Tá, então, dentro da computação em nuvem existem tipos de cloud que você já deve ter ouvido falar por aí, mas é bom a gente rever esses conceitos. O primeiro é infraestrutura como serviço, ou do nosso amigo inglês, Infrastructure as a Service. O que isso significa? Significa que AWS, Microsoft ou Google vão oferecer a infraestrutura para você e te cobrar como um serviço. Você simplesmente vai lá, paga um preço por hora, por minuto para eles, eles disponibilizam a infraestrutura para você, você usa o quanto você quiser, você cancela quando você quiser e tá tudo bem, tudo beleza. Essa é a infraestrutura como serviço. O segundo tipo aqui, você tem software como serviço. Software como serviço. Esse aqui é talvez mais conhecido, né, que é o SaaS, onde você loca o software e usa. Muito, muito comum. Hoje em dia virou muito comum isso. Por exemplo, o Gmail. Apesar de eu falar loca, né, o Gmail é gratuito, então você simplesmente cria uma conta, entra lá e usa o e-mail. Você não quer saber se tem servidores, quantos servidores eles estão provisionando, se você está usando disco, se você está usando aí, sei lá, usando o serviço de calendário, se tem 1 milhão de usuários usando ao mesmo tempo ou não. Então você vai lá simplesmente e manda bala. E aí você tem o terceiro tipo, que são as hospedagens aí do tipo comum, né? Vou colocar aqui hospedagem do tipo comum, que aí você pensa em Wallhost, por exemplo, GoDaddy, onde você cria uma conta e você joga os arquivos lá e eles fazem o gerenciamento todo para você, tá bom? Então esse é mais um tipo mais comum. Geralmente quando a gente fala em cloud, né, a gente nem se refere a GoDaddy e Wallhost como cloud, apesar do Wallhost e a GoDaddy terem servidores cloud, a gente não se refere a eles, né, como serviços cloud, mas eles não deixam de ser um tipo de cloud, só que você não tem nenhum tipo de gerência, né, sobre esse tipo de serviço, né, ao contrário de outros. Claro que você está alocando um software, você não tem isso, infraestrutura, você tem acesso à infraestrutura em si, tá? Dentre os tipos de cloud, 3 classificações principais: público, híbrido e privado, né? A questão do público é que é a mais conhecida para todos, que é o cloud público como AWS, Azure e Google Cloud. Tem outros, tá? Como eu disse no começo, esses não são os únicos, mas são os principais. O híbrido é a junção do público e do privado. E o cloud privado é o que a gente chama de on-premise, onde você pega a sua própria infraestrutura e cria um ambiente cloud ali, geralmente utilizando, por exemplo, OpenStack ou VMware, que são tecnologias de virtualização. Tá? Tem outras, essas são algumas, mas geralmente aí existe uma certa resistência de alguns tipos de empresa de irem para a nuvem pública, né? Porque você está meio que não, né? Você está literalmente transferindo todos os seus dados, né? Coisas confidenciais para a nuvem pública. Isso pode aí impor um certo risco, né? Para as empresas, principalmente bancos, instituições públicas, eles têm uma certa resistência com isso,
tá? Então, nuvem pública, nuvem privada, e a híbrida é aí a mistura das duas. Dentro de uma nuvem pública, você também pode ter aí uma que a gente chama de VPC, no caso da Amazon, você pode ter redes que são privadas dentro da nuvem pública, isso é, servidores que não estão habilitados, né, não estão expostos para a internet, eles estão somente dentro da nuvem da Amazon e só acessa quem tem acesso à sua rede privada. É como se fosse uma intranet, como se fosse a rede da sua casa dentro da nuvem da Amazon. Esse é o conceito de VPC. Beleza? Então aqui, ó, falamos do tipo de cloud. Vamos partir para a minha colinha marota. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir rapidinho. Essa é a primeira. Então aqui, ó. Ops. Deixa eu abrir de novo. Falo de AWS, falo de Google Cloud, mas você pode estar perguntando, beleza, Guilherme, mas por que eu uso a AWS e não o Google Cloud? Por que eu uso a Microsoft e não a AWS? Para eu chegar lá, eu preciso te mostrar qual é a adoção do mercado de cloud hoje em dia. Isso aqui é um estudo da Gartner e do banco Goldman Sachs. Isso está divulgado, né? Isso está disponível na internet, então não inventei esses números. É uma projeção que eles fazem, né? Qual que é o mercado potencial da computação em nuvem no mundo inteiro. Então aqui não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo inteiro. Então em 2015, né, eles estimaram que em 2015 4,3% de todos os recursos mundiais investidos em tecnologia da informação eram investidos em computação em nuvem. Então, empresas migrando para computação em nuvem ou nascendo já na era da computação em nuvem, eles estavam investindo 4,3% do orçamento deles em computação em nuvem. Se você for ver aqui em 2016 isso aumentou para 6,1%, assim por diante. Em 2019, 11,3%. 2020, 13,2% e 2021, 15,3% de todo o budget do mundo inteiro sendo investido nisso. O que isso quer dizer? O mercado de cloud, apesar de ser aí a tecnologia do momento, e eu acredito que é a tecnologia do futuro, ela está só começando. Então é uma onda muito grande, não é modinha, veio para ficar e essa onda ela está crescendo aos poucos. Então quanto antes você entrar nela, você vai conseguir surfar de maneira mais tranquila. Posso falar sem medo de errar que esses números vão crescer vertiginosamente nos próximos anos devido à adoção de novas empresas. Então, quanto mais empresas públicas, por exemplo, adotarem o cloud, quanto mais bancos forem para o cloud, mais rápido essa curva vai crescer, porque essas empresas geralmente têm muitos fornecedores vinculados a elas e uma vez que elas aderem, né, ao cloud, os fornecedores meio que por tabela acabam tendo que aderir também e isso aumenta muito a curva. A gente tem casos muito famosos no Brasil, né, de empresas que nasceram totalmente em cloud, por exemplo, o Nubank, né, uma empresa que nasceu aí já no cloud e usa inclusive serviços da AWS. Tá? Então aqui na Europa, por exemplo, eu trabalho numa fintech e a fintech é totalmente baseada em tecnologias AWS. E aí a gente tem adoção, beleza, mas falando de AWS, né, que é a nossa querida AWS, como é que a AWS se posiciona hoje, né, no mercado em relação aos seus competidores. Eu não sou funcionário da Amazon, não sou pago para fazer propaganda da Amazon, é minha experiência, por isso que eu falo. Amanhã, se esse gráfico inverter, eu simplesmente vou estudar outras. Já estou estudando o Google Cloud, então eu acho assim, eu olho esses números com um olhar assim de um profissional que está se especializando na AWS, mas sempre de olho no ecossistema inteiro de cloud, tá bom? Então, o market share hoje em dia da área de cloud, né, você vê aí a linha cinza, ela mostra outros providers, porque eles são pequenos, né, juntos talvez não tenham o tamanho suficiente para aparecer aqui. Você vê a Amazon em 2016 com 35%, em 2019 com 47%, a Amazon cresce um pouco menos do que, por exemplo, a Microsoft, mas isso é natural. A Microsoft e o Google estão aí correndo atrás do tempo perdido, que a Amazon, a AWS começou em 2006, se eu não estou enganado, e o Google só percebeu essa onda aí, né, um tempo depois, tá? Então,
é natural que o Google cresça mais, a Microsoft cresça mais, porque eles ainda estão pequenos, então a atração deles no mercado é maior. A Amazon continua crescendo, mas um pouco mais lento. Então, hoje a AWS é disparada primeiro no mundo inteiro, seguida aí pela Microsoft, e o Google que está tentando aí alcançar a Microsoft em market share. Então, eu acho que isso aqui, os números dizem por si só, né? Se você vai investir o seu tempo estudando para alguma empresa de cloud computing, de computação em nuvem, recomendo que seja a AWS, a menos que você tenha algum tipo de preferência aí de alguns serviços do Google. Elas são todas iguais? Claro que não. Eu já fui em alguns eventos do Google aqui na Europa e vi realmente coisas impressionantes que a Amazon fica no chinelo, né? O Google é muito forte nessa parte de inteligência artificial, na questão de buscas, né? Isso é como o Google nasceu. E os serviços que eles fornecem lá nessas áreas são realmente impressionantes. Eu já vi coisas da Amazon também em eventos e eu acho que a Amazon perde nesse sentido, mas a Amazon ganha em muitos outros e a Amazon saiu primeiro no mercado e isso realmente é uma competição até meio que injusta, né? Porque eles estão há mais tempo no mercado. Beleza? A gente já vai voltar para aquela imagem que eu mostrei para vocês, porque eu quero falar aí para a gente terminar a nossa transmissão aí mais 10 minutinhos da sua atenção. Eu vou falar para você sobre regiões, né? Então eu falei ali no tópico anterior, né, como é que você pode virar global, né, com um clique, o que isso significa, né? Então, fora da computação em nuvem, quando você compra um servidor, você está comprando ele fisicamente ou alugando ele fisicamente. Então você vai lá num data center nos Estados Unidos, ele vai falar, nossos servidores estão na cidade de Dallas, no Texas. Então eles estão fisicamente lá, você não consegue movê-los, trazê-los mais perto para o Brasil, por exemplo. Isso não é uma opção. Na computação em nuvem, você pode fazer a escolha por regiões. Então a Amazon, hoje em dia, ela está com 24 regiões. Isso significa que são data centers ou grupos de data centers espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Então, hoje, ao criar um recurso, quando eu digo recurso, é banco de dados, instância, as minhas funções, enfim, qualquer tipo de recurso dentro da Amazon, eu posso escolher em qual região do globo eu vou criar o meu recurso. Então, eu posso criar, por exemplo, na cidade de São Paulo, que existe uma região da Amazon lá, eu posso criar nos Estados Unidos, acho que são 3 ou 4. Aqui na Europa tem algumas opções, na Ásia. E aí você pode me perguntar, mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Primeira coisa é a questão do preço, né? Então depende de algumas características do seu negócio. Pode ser mais barato você colocar nos Estados Unidos do que colocar no Brasil. Outra questão também é de serviços. Nem todos os serviços da Amazon estão disponíveis em todas as regiões. Então deixa eu mostrar aquela imagenzinha, que eu já dei o spoiler aqui, falando sobre a América do Norte. Então esses pontinhos no mapa são os lugares onde a Amazon está presente. Então isso é infraestrutura da Amazon, né? A parte física, data center mesmo, prédios com funcionários monitorando os servidores nessas localidades aqui. Então a gente está vendo aqui nos Estados Unidos são 6, né? No Canadá uma localidade. Eu vou falar sobre essas availability zones aqui, o que elas significam. Então você vê aqui, ó, essa primeira aqui, ó, US East 2006, né? Então eu acertei, não estou tão mal de memória assim. 2006 foi o primeiro data center da Amazon. Partindo para América do Sul, então a gente tem em São Paulo, né? São Paulo foi escolhida para ser o local onde a Amazon tem os data centers. E aí tem esses edge locations que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Temos também aqui na Europa. Então a Europa está junto geograficamente, né, na organização da Amazon, ela está junto com o Middle East, né, que é o Oriente Médio e África. Então aí aqui tem bastante locais onde a gente pode utilizar, principalmente esses edge locations. Eles são muito espalhados aqui na Europa. Vamos lá para Ásia. Beleza. O Ásia e Pacífico, né? Isso inclui Índia, né? Então você tem aí Índia, China, Japão, Austrália e Singapura, tá? E Coreia do Sul. Então essas são as regiões que a Amazon está. Então você vê que realmente espalhados no globo. É incrível essa presença global da Amazon.
E você pode, como eu disse, escolher onde criar o seu recurso. Então você pode criar os seus recursos em qualquer lugar do globo. Isso faz sentido, é claro, quanto maior a empresa, mais sentido isso faz. Pense em empresas multinacionais que podem simplesmente migrar os recursos de infraestrutura dela dos Estados Unidos para o Japão virtualmente na base de um clique, tá? Para simplificar as coisas. E aí falamos das regiões, tá? Dentro de cada região a gente tem o conceito de Availability Zones, a gente chama de AZ, que são as zonas de disponibilidade. Então, para cada, eu vou chamar de país para facilitar a nosso entendimento. Então, para cada país, a Amazon tem pelo menos 2 AZs. E você pode aí assumir que uma AZ é igual a um data center. Então, em São Paulo, se eu não me engano, são 3 AZs. Então, são 3 data centers físicos que a Amazon tem na cidade de São Paulo. Eles estão geograficamente próximos, mas eles não estão juntos. Por que isso? A Amazon quer garantir que caso um data center tenha um problema, os outros 2 vão dar conta da demanda do processamento. Tá? Então, isso é usado para failover, né, de backup, e isso é usado também para questões de segurança de informação. Então, para cada região tem pelo menos 2 AZs. Tem regiões que tem 6 AZs. Então, são 6 data centers diferentes que você pode não só usar para essa questão aí de se um der pau, o outro funciona, mas também você pode, ao criar recursos, você pode falar para a Amazon, olha, eu quero que o meu dado seja copiado em várias AZs ao redor dessa região. Então, você escolhe, por exemplo, Estados Unidos e fala que, olha, eu quero que meus dados, o meu banco de dados seja espelhado em 3 data centers diferentes. Aí você pode imaginar como que isso vai melhorar a sua disponibilidade. Beleza? E a região em si, né, só para a gente colocar aqui o conceito, é uma unidade geográfica. Tá? Então, nem sempre uma região significa um país, né? Você viu ali que os Estados Unidos tem várias, a Europa, nem todos os países da Europa têm um data center da Amazon, mas eles chamam aí de unidade geográfica, e dentro de cada unidade geográfica tem pelo menos 2 data centers para você escolher. Nos Estados Unidos tem o que ele chama de GovCloud. Deixa eu ver se eu acho a imagem rapidinho aqui. Eu acho que é número 3. Isso. Então aqui tem a GovCloud aqui, que é um data center criado, tem 2, né? US East e US West. São 2 data centers voltados para uso do Departamento de Estado americano. Então a Amazon ouvi dizer, né, que a Amazon está fazendo esse modelo nos Estados Unidos para ver se ela consegue consolidar essa parceria com governos, porque, obviamente, né, por motivos de confidencialidade, os governos têm muita resistência de ir para provedores de cloud, da nuvem pública, devido à confidencialidade de dados. Mas o governo americano tem essa parceria já de alguns anos, aí, 2011, né? A segunda região foi criada em 2018. Eles estão fazendo esse modelo. Nesse caso do GovCloud, só empresas do setor público dos Estados Unidos podem ter acesso, e existe um checklist gigantesco lá para você criar recursos nessa região. Isso aqui é realmente meramente informativo, isso não cai em exame nenhum, só para você, a nível de curiosidade mesmo, saber que existe esse GovCloud aí voltado só para os Estados Unidos. Tá? Isso não está disponível em nenhum lugar do mundo ainda. Vimos ali nas imagens sobre o Edge Locations, tá? Então, como é que a Amazon faz para atender o globo inteiro, né, o mundo inteiro, em regiões que ela não está disponível? Por exemplo, na região, né, vou pegar aqui da Europa, né, ela está em Frankfurt, na Alemanha. Só que ela não está aqui na Holanda, da onde eu estou falando com você. E na Holanda ela tem um Edge Location. Esse Edge Location nada mais é do que eles não arriscam dizer que é um data center, mas vamos colocar um data center que tem os dados espelhados de Frankfurt. Então, se eu aqui da Holanda estou acessando algum recurso que está hospedado na Alemanha, primeiro minha conexão vai ser direcionada para esse espelho na Holanda. Esse espelho na Holanda vai ver se ele tem ou não os dados guardados na memória dele.
Se sim, ele vai servir a minha requisição, senão ele vai até a Alemanha, pega os recursos do data center em Frankfurt e volta para mim. Na próxima vez que eu acessar, esses dados vão estar salvos nesses edge locations, que são espelhos ou caches, né, no termo técnico correto. São caches para acelerar a experiência do usuário. E é isso que faz a grande diferença na Amazon, tá? Então, se você está hospedando o seu servidor nos Estados Unidos, você tem um edge location em São Paulo, tem no Rio também, tem outros estados que eu não me lembro de cabeça agora, mas quando o recurso está nos Estados Unidos e hospedado na Amazon, o primeiro local que a sua conexão vai verificar se existe dados são nesses edge locations, nesses data centers mais próximos. Então, aqui vale a regra da localização geográfica. Então, se você está mais perto geograficamente do servidor, vai ser mais rápido. Então, a Amazon cria esses edge locations e você pode usar isso através do CDN da Amazon, que é o CloudFront. Tá? Vou falar disso em outras aulas. Tem uma aula sobre o CloudFront no meu canal, mas durante esses 20 dias, as próximas lives, eu vou falar com vocês sobre isso, beleza? Então, basicamente, o edge location é um acelerador. Então, abrir uma imagem aqui, por exemplo. Deixa eu pegar número 4. Por exemplo, ó, Rio de Janeiro, Brasil, né? São Paulo, Brasil, tem 2 em cada um. Então, um usuário brasileiro que está acessando um sistema hospedado na Amazon nos Estados Unidos, possivelmente está se beneficiando desse edge location, desde que quem criou a infraestrutura pensou em usar o CloudFront. Beleza? Legal. Então, para realmente finalizar, uma questão aí muito comum nos exames de certificação da Amazon e também é muito comum, talvez, se você for trabalhar computação em nuvem, alguém vai te perguntar qual região eu escolho para criar os meus recursos. A maioria, 99,9999% das pessoas criam no US East 1, que é o primeiro data center da Amazon. Quando você vai criar recursos lá, ele é o primeiro que aparece na lista, então o negócio parece que é mais fácil, as pessoas utilizam porque está lá. Mas existem aspectos importantes. Por exemplo, a lei de proteção de dados. Então, aí no Brasil, eu não sei se está em vigor ainda, não me lembro, acho que ainda não. Aqui na Europa isso está em vigor, então os dados dos cidadãos da Europa não podem ser hospedados nos Estados Unidos, eles têm que ficar dentro da União Europeia. Então, você não pode, por exemplo, criar um sistema, oferecer para os holandeses e hospedar nessa região da Amazon, que fica lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Tá? Eu não posso fazer isso. Eu estou hospedando dados de um cidadão europeu nos Estados Unidos. Isso não é permitido pela Lei de Proteção de Dados. Eu não sei em detalhes a Lei de Proteção de Dados brasileira, mas acredito que isso também vai ter alguma influência aí. Então, isso não só a Lei de Proteção de Dados, mas qualquer outro tipo de legislação. Então, imagina aí um banco, né, digital no Brasil, com certeza ele não vai querer colocar os seus dados fora aí do território brasileiro. A segunda, um pouco mais simples de entender, é a questão da latência, né? Então, a gente tem aí a distância geográfica. Então, quando você hospeda, como eu disse anteriormente, você hospeda um sistema lá nos Estados Unidos, você está acessando a partir do Brasil, você tem essa latência, querendo ou não. Hoje, mesmo que as conexões são rápidas, tudo funciona muito bem, mas você vai ter uma latência. A latência é o tempo que a sua conexão demora para sair do seu computador e até o servidor que você está requisitando alguma página, por exemplo. Esse servidor vai responder até aparecer na tela do seu computador. Esse tempo entre solicitar e receber a resposta é o que a gente chama de latência. E o último item são os serviços. Tá? Então, nem todas as regiões têm todos os serviços. Eu sei que São Paulo ainda está meio atrás de alguns serviços, tem certos serviços que a Amazon ainda não disponibilizou. Modestamente, eu entendo um pouco o porquê, mas não entendo o porquê tanta demora para alguns serviços aparecerem em São Paulo. Pode ser custo, pode ser complexidade de instalação, enfim, muitas coisas. Essa região da Amazon é a primeira e geralmente é a que recebe os novos serviços, mas tem alguns serviços que eles escolhem aí a dedo
para oferecer. Então pense aí em locais como, por exemplo, a China, Oriente Médio, onde existem demandas específicas devido a questões culturais e econômicas dessas regiões do planeta. Eles acabam criando alguns serviços mais específicos da Amazon em algumas regiões. Então, de repente, se você quer usar algum serviço que não esteja disponível nessa região, você vai ter que recorrer a outras regiões. Beleza? Então, ó, era isso a aula de hoje. A gente falou aí de bastante coisa, mas isso é realmente o fundamento da computação em nuvem. Partimos aí desde o começo para falar o que é computação em nuvem, até entender aí um pouco mais, entrar no universo da AWS. Mostrei também para você o market share da Amazon e o porquê que você tem que estudar na Amazon, tem que embarcar aqui comigo, que você vai se divertir bastante sobre a AWS. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu te vejo amanhã. Um grande abraço. Tchau.